Você acha que sabe jogar pôquer, moleque? Então me prove, disse o bilionário Richard Blackstone, antes de empurrar o pequeno Jaden Thompson, de apenas 11 anos, para a cadeira de couro à sua mesa de apostas, cercado pela elite de Manhattan, com celulares em punho. Em uma única mão de pôquer, o futuro de Jaden e o emprego de sua mãe seriam decididos diante de todos. Antes de começarmos, se inscreva no canal e comente de onde você está assistindo. No amplo apartamento de cobertura de Richard Blackstone, o bilionário mais implacável de Manhattan, o pequeno Jaden Thompson, de 11 anos, se movia como uma sombra. Ele tinha aperfeiçoado a arte da invisibilidade, enquanto acompanhava sua mãe, Angela, durante seus longos turnos como governanta principal da residência Blackstone. Com seus tênis gastos pisando silenciosamente sobre os pisos de mármore importado, Jaden absorvia tudo. Conversas sobre manipulações de ações, acordos políticos feitos sobre conhaque e, mais importante, os jogos semanais de pôquer de altas apostas onde milhões mudavam de mãos com nada mais que um aceno sutil. Sua presença era tão discreta que os convidados ricos nunca se preocupavam em baixar suas vozes ou esconder suas verdadeiras naturezas perto dele, descartando-o como apenas mais um objeto na sala, indigno de reconhecimento. Angela Thompson trabalhava em turnos duplos para manter seu pequeno apartamento no Harlem e economizar para a educação de Jaden, suas mãos calejadas testemunhando anos de serviço a famílias que mal sabiam seu nome. Uma mulher jamaicano-americana orgulhosa e feroz, ela tinha incutido em Jaden o valor da educação, dignidade e o poder silencioso da observação. Todas as noites, ela beijava sua testa e sussurrava. Seu avô sempre dizia que as pessoas mais inteligentes na sala nunca precisam dizer a ninguém que são inteligentes. Era essa sabedoria que tinha moldado a abordagem de Jaden para um mundo que parecia determinado a subestimá-lo a cada passo. O que ninguém do círculo Blackstone sabia era que por trás do exterior reservado de Jaden vivia uma mente com capacidade extraordinária. 3 anos antes, seu avô William, um veterano da Guerra da Coreia e lendário jogador de cartas do bairro, tinha começado a ensinar-lhe pôquer antes de sucumbir ao câncer. Aquelas tardes passadas aprendendo probabilidade, lendo sinais faciais sutis e dominando a guerra psicológica através das cartas tinham sido a educação mais preciosa de Jaden. Seu avô tinha reconhecido algo nele que até seus professores não viam, uma habilidade quase sobrenatural de processar informações, calcular probabilidades e lembrar cada detalhe com clareza perfeita. Na escola, a genialidade de Jaden se manifestava de maneiras que frequentemente deixavam os professores desconfortáveis. Suas notas nas provas eram tão consistentemente perfeitas que ele já tinha sido acusado de colar várias vezes. Em vez de lutar contra essas acusações, ele aprendeu a errar propositalmente algumas questões para evitar a atenção indesejada. O sistema não era projetado para um menino negro e pobre se destacar além das expectativas. E cada vez que ele demonstrava suas verdadeiras habilidades, o mundo encontrava novas maneiras de colocá-lo de volta na caixa que tinham designado para ele. Esse compromisso silencioso tinha se tornado sua segunda natureza, uma estratégia de sobrevivência em um mundo onde ser excepcional frequentemente significava ser alvo. O apartamento dos Thompson era modesto, mas cheio de livros, muitos resgatados das pilhas de descarte das famílias ricas para quem Angela trabalhava. Era ali, rodeado pela sabedoria coletiva de autores que nunca saberiam que suas palavras tinham encontrado um leitor tão dedicado, que Jaden passava suas noites analisando estratégias de pôquer, matemática avançada e textos de psicologia muito além do seu nível escolar. Enquanto sua mãe dormia, exausta de seus longos dias, Jaden repassava cada mão de pôquer que tinha observado na cobertura de Blackstone, memorizando padrões de apostas e sinais de alguns dos empresários mais bem-sucedidos da América. Essa vida quieta e invisível era sua zona de conforto, até a noite em que tudo mudou. A noite anual de pôquer beneficente de Blackstone estava a todo vapor quando o desastre aconteceu. Angela,
combatendo uma febre, mas sem poder faltar ao trabalho, tinha relutantemente trazido Jaden junto, instruindo-o a ficar na área de serviço. Mas quando um convidado bêbado derramou vinho no valioso tapete persa de Blackstone, Angela correu para limpá-lo, deixando Jaden momentaneamente exposto na sala principal. Richard Blackstone, vermelho pelo álcool e irritado por uma recente sequência de perdas, avistou o menino parado silenciosamente perto de uma palmeira. Bem, olha só isso. A voz de Blackstone cortou o elegante murmúrio de conversas. A empregada trouxe o filho para o trabalho. Ele também limpa banheiros ou só está aqui para aprender sua profissão futura? A sala caiu em um silêncio desconfortável enquanto taças de champanhe paravam no ar e conversas cessavam. Patricia Whitmore, uma socialite conhecida por suas fundações beneficentes e comentários igualmente cortantes, riu por trás da mão. "Ah, Richard, não seja cruel", ela disse, embora seus olhos brilhassem com diversão. "Mas devo dizer, Angela, trazer crianças para o trabalho dificilmente é profissional." Angela tinha congelado no lugar, pano de limpeza ainda na mão. Seu rosto uma máscara cuidadosa, que não conseguia esconder completamente sua humilhação. Jaden, no entanto, permaneceu perfeitamente parado, sua expressão inalterada enquanto encontrava o olhar de Blackstone com uma dignidade silenciosa, que parecia enfurecer ainda mais o bilionário. "Sabe de uma coisa?" Blackstone anunciou, gesticulando grandiosamente para a mesa de pôquer. "Vamos dar uma educação ao menino. Uma lição real de economia." Ele se virou para Jaden, seu sorriso afiado como uma lâmina. "E então, garoto, uma mão de pôquer contra mim. Se você ganhar, o que não vai acontecer, eu pagarei qualquer escola preparatória que você quiser. Se perder, sua mãe procura um novo emprego amanhã. Pense nisso como uma lição sobre como o mundo real funciona." Um suspiro coletivo percorreu a sala enquanto telefones surgiam para gravar o que prometia ser deliciosamente constrangedor ou morbidamente divertido. Angela se moveu para intervir, mas Jaden fez um leve aceno negativo com a cabeça, um gesto tão sutil que apenas ela poderia reconhecer. "Eu aceito", Jaden disse, sua voz clara e firme, apesar de ser a primeira vez que a maioria dos convidados o ouvia falar. O dealer profissional, Vinnie Castellano, parecia desconfortável enquanto embaralhava as cartas, seus olhos indo e voltando entre Blackstone e o menino. Dr. Elizabeth Foster, uma ex-aluna de Harvard e presença regular nesses eventos, mexeu-se inquieta em sua cadeira. "Richard, isso é ridículo", ela protestou fracamente, embora não fizesse nenhum movimento para impedir o espetáculo. Blackstone apenas dispensou suas preocupações com um gesto. "É educação", ele insistiu. Suas palavras levemente arrastadas. "O garoto deveria me agradecer pela oportunidade de sentar à mesa com seus superiores." Enquanto Jaden tomava seu lugar à mesa, câmeras disparavam e apostas sussurradas eram feitas entre os convidados sobre quão rapidamente o menino perderia. As apostas eram claras e cruéis. O sustento de sua mãe, seu futuro educacional e, mais dolorosamente, sua dignidade. Tudo equilibrado em uma única mão de pôquer. A expressão de Blackstone era triunfante enquanto as cartas eram distribuídas. Ele estava tão confiante em sua vitória que mal olhou para suas próprias cartas. Em vez disso, fixando Jaden com um sorriso predatório que dizia que ele já tinha vencido. O que ele não podia ver era a leve mudança nos olhos de Jaden, um foco calculista que teria sido imediatamente reconhecível para seu avô. Pela primeira vez em sua jovem vida, Jaden estava cansado de ser invisível. Vinnie Castellano, dealer profissional e um homem que tinha visto incontáveis fortunas ganhas e perdidas em mesas de feltro, distribuiu as cartas com precisão praticada. Suas mãos se moviam automaticamente, mas seus olhos continuavam voltando ao rosto de Jaden, procurando sinais de medo ou incerteza no menino que se sentava com uma calma sobrenatural em um mar de adultos predatórios. Texas Hold'em era o jogo. 5 cartas comunitárias e 2 cartas fechadas para cada jogador. Quando as 3 primeiras cartas comunitárias atingiram a mesa, o flop, Vinnie notou algo extraordinário. Jaden não estava apenas jogando. Ele estava lendo a sala com a observação disciplinada de um profissional experiente. Enquanto Blackstone bufava e posava, jogando fichas com desdém teatral,
Os olhos de Jayden catalogavam cada microexpressão, cada tique nervoso, cada sinal inconsciente ao redor da mesa. A audiência de espectadores ricos tinha formado um círculo apertado em torno da mesa, seu escárnio anterior dando lugar a uma estranha tensão inquieta conforme a mão progrediu. O par inicial de rave de Blackstone lhe deu um começo dominante, uma mão que ele normalmente jogaria com cautela para maximizar seus ganhos, mas agora estava apostando agressivamente para intimidar o menino. As 3 primeiras cartas comunitárias não revelaram nada que ajudasse qualquer jogador, mas Blackstone empurrou para frente uma pilha de fichas que teria levado meses para Angela ganhar. Ainda se sentindo com sorte, garoto, ele zombou, esperando que Jayden desistisse sob pressão. Em vez disso, Jayden igualou a aposta sem hesitação, seu movimento econômico e deliberado. A 4ª carta comunitária virou o jogo. Era outro rei, dando a Blackstone uma trinca. Uma mão quase imbatível na maioria das circunstâncias. Uma onda de comentários murmurados varreu os espectadores enquanto o sorriso de Blackstone se alargava para proporções predatórias. Ele empurrou virtualmente todas as suas fichas para o centro com um floreio teatral, certo da vitória. All in, ele anunciou, reclinando-se na cadeira com o ar satisfeito de um gato que encurralou sua presa. Angela, em pé rígida junto à porta, fechou brevemente os olhos, incapaz de assistir à humilhação aparentemente inevitável de seu filho e ao fim de seu emprego. Mas quando ela os abriu, viu algo na postura de Jayden que ela reconheceu do avô dele, o leve endireitamento de seus ombros que significava que ele tinha visto algo que ninguém mais tinha visto. Eu pago, Jayden disse calmamente, empurrando suas fichas correspondentes para a frente. E aumento, ele adicionou suas fichas restantes ao pote. Um silêncio absoluto caiu sobre a sala enquanto o rosto de Blackstone ficava vermelho de raiva e confusão. Dr. Foster se inclinou para a frente, sua curiosidade acadêmica despertada pela inexplicável confiança do menino. A carta comunitária final foi revelada. Um modesto 7 de paus que parecia não ajudar nenhum dos jogadores. Blackstone revelou seus reis com um floreio triunfante, já alcançando o pote. 3 reis, ele anunciou desnecessariamente. Melhor sorte na sua próxima vida, garoto. Mas Jayden virou lentamente suas cartas, um 5 e um 6 de paus. Combinados com o 7 acabado de revelar e o 8 e 4 de paus já na mesa, ele tinha um straight flush, a segunda mão mais alta possível no pôquer. O silêncio na sala se aprofundou para algo quase reverencial, enquanto as implicações ficavam claras. O rosto de Blackstone perdeu a cor, sua mão congelada no meio do caminho em direção às fichas que não eram mais dele. A máscara profissional de Vinny Castellano escorregou para revelar admiração nua enquanto ele anunciava: straight flush, o menino ganha. O que aconteceu a seguir seria debatido nos círculos de Manhattan por meses. Richard Blackstone, titã da indústria e autoproclamado mestre do risco calculado, derrubou sua cadeira ao se levantar abruptamente, acusando o menino de trapacear na frente de 2 dúzias de testemunhas e pelo menos 15 telefones gravando. Mas o rosto de Jayden permaneceu impassível, mesmo quando o telefone de Patricia Whitmore capturou todo o colapso em um vídeo que chegaria a 2 milhões de visualizações pela manhã. Tudo o que ele disse, de uma voz firme além de seus anos, foi: eu gostaria de frequentar a Academia Westfield, senhor. Acredito que isso cumpre nosso acordo. O vídeo da vitória de Jayden e do subsequente colapso de Blackstone se espalhou pelas plataformas de mídia social com a velocidade incontrolável de uma tempestade perfeita. Hashtags como #prodígio do pôquer e #derrubada de Blackstone começaram a ser tendência nacionalmente em questão de horas. Programas matinais correram para fornecer contexto, com comentaristas analisando a filmagem quadro a quadro como replays esportivos. Eles se maravilhavam com a compostura do jovem menino, a improbabilidade matemática da mão e o peso simbólico do momento. Uma criança do Harlem com tênis esfarrapados, superando intelectualmente um homem cujo patrimônio líquido excedia o PIB de pequenas nações. Ao amanhecer, 3 grandes redes de televisão tinham estacionado vans de notícias fora do modesto prédio de apartamentos dos Thompson.
e o telefone de Angela tocava incessantemente com pedidos de entrevistas e ofertas de empresas de patrocínio de pôquer. A reputação de Blackstone sofreu um colapso imediato e catastrófico. Seu conselho de administração, já preocupado com seu comportamento cada vez mais errático nos últimos meses, convocou uma reunião de emergência. As imagens dele repreendendo uma criança, fazendo comentários com conotações raciais e depois publicamente acusando o menino de trapacear sem evidências, foram consideradas incompatíveis com os valores da empresa. Ao meio-dia do dia seguinte, Blackstone Technologies anunciou sua renúncia como CEO, com declarações cuidadosamente formuladas sobre buscar projetos pessoais. Os mesmos círculos sociais que anteriormente a viam apenas como a empregada, subitamente descobriram sua existência como pessoa. 3 prestigiosas organizações beneficentes a abordaram com posições de gerência, citando sua óbvia força de caráter e admiráveis habilidades parentais, qualidades que de alguma forma não conseguiram notar durante seus 7 anos trabalhando em suas casas. Doutora Elizabeth Foster, genuinamente mortificada por sua própria cumplicidade passiva no incidente da noite de pôquer, entrou em contato pessoalmente para oferecer assistência com as oportunidades educacionais de Jayden. Eu nunca vi uma aplicação tão natural da teoria dos jogos, ela admitiu para Angela. A mente do seu filho é extraordinária, e nosso sistema educacional claramente falhou com ele até agora. A Academia Westfield, uma das escolas preparatórias mais elitistas de Manhattan, se viu na posição desconfortável de ter que honrar a promessa muito pública de Blackstone. O diretor, Dr. Gerald Wilson, organizou apressadamente um teste de admissão para Jayden. Um teste que o menino completou na metade do tempo alocado, com pontuações perfeitas em todas as matérias. Os resultados forçaram um ajuste de contas dentro da instituição sobre seus métodos de avaliação e preconceitos inconscientes. Teríamos descoberto os talentos deste jovem muito antes se nosso alcance se estendesse além de certos CEPs, observou um membro do conselho em uma reunião a portas fechadas. Uma bolsa de estudos integral foi organizada, com um subsídio adicional para uniformes, livros e transporte. Um pacote montado às pressas tanto para as relações públicas da escola quanto para o benefício de Jayden. O próprio Jayden permaneceu olho calmo no centro desse furacão de mudanças. Enquanto suas circunstâncias externas se transformavam dramaticamente, sua abordagem fundamental do mundo, observadora, medida e profundamente pensativa, permaneceu inalterada. Quando perguntado por um repórter persistente como ele se sentia sobre sua súbita fama, ele respondeu simplesmente: "Eu sou a mesma pessoa que era antes daquele jogo de pôquer. A única diferença é que agora as pessoas estão prestando atenção." Esta citação, empregue com a sabedoria natural que estava se tornando sua marca registrada, apareceu no New York Times, junto com uma análise de barreiras sistêmicas para a igualdade educacional. Para um menino que tinha passado sua vida sendo invisível, os holofotes deram um ajuste, mas diferentemente dos adultos ao seu redor, Jayden entendia que a fama era apenas outro jogo com regras que podiam ser dominadas e aproveitadas para propósitos além dela mesma. O primeiro dia de Jayden na Academia Westfield se desenrolou como uma cena de uma peça surreal onde nenhum dos atores tinha recebido o mesmo roteiro. Ele chegou vestindo o uniforme exigido, blazer azul marinho com o brasão da escola, calças cinzas e sapatos polidos, tudo novo e ligeiramente duro. Nas enormes portas de carvalho, ele foi recebido pessoalmente pelo diretor Wilson, uma honra sem precedentes tipicamente reservada para filhos de dignitários visitantes ou grandes doadores. Por causa do sorriso ensaiado do diretor, havia um cálculo complexo. Esta criança representava tanto uma oportunidade de relações públicas quanto uma possível responsabilidade. A decisão da escola de aceitar Jayden tinha sido celebrada em círculos educacionais e mídia progressista como um passo em direção à meritocracia, mas várias famílias tradicionais tinham expressado preocupações sobre a mudança nos padrões de admissão. Dentro dos consagrados corredores da instituição de 150 anos, Jayden encontrou o isolamento peculiar
que vem de ser simultaneamente hipervisível e fundamentalmente ignorado. Os estudantes se afastavam diante dele nos corredores, sussurrando atrás de mãos em concha. Alguns se aproximavam com um entusiasmo desajeitado de caçadores de celebridades, buscando uma selfie com o garoto do pôquer. Enquanto outros, principalmente filhos de fortunas antigas, mantinham uma distância estudada. Seu professor de matemática avançada, Sr. Harrington, o submeteu a um exame oral surpresa sobre funções polinomiais durante sua primeira aula, uma tentativa transparente de expor quaisquer lacunas em seu conhecimento. Quando Jayden não apenas respondeu corretamente, mas sugeriu um método alternativo de solução, o rosto do professor passou por confusão, descrença e, finalmente, um reconhecimento relutante que caracterizaria muitas das interações acadêmicas de Jayden. Ao final de seu primeiro mês, Jayden tinha estabelecido um histórico acadêmico sem precedentes que forçou uma recalibração institucional. Seu desempenho em avaliações padronizadas era tão excepcional que 2 de seus professores solicitaram permissão para administrar testes de nível de pós-graduação para avaliar adequadamente suas habilidades. Em sua aula de História Europeia, ele gentilmente corrigiu o professor Winters sobre as disposições específicas do Tratado de Westfália, citando fontes primárias que o próprio instrutor não tinha lido. Em vez de ressentir essa correção, Winters, um educador dedicado com 30 anos de experiência, começou a convidar Jayden para almoços informais para discutir historiografia e abordagens metodológicas, conversas que ele mais tarde descreveu para colegas como falar com um colega preso no corpo de uma criança. A biblioteca se tornou o santuário e fortaleza de Jayden. Enquanto outros estudantes se reuniam no refeitório ou pátio durante os períodos livres, ele podia ser encontrado na seção de matemática da biblioteca, trabalhando metodicamente através de livros didáticos avançados ou resolvendo problemas de xadrez de competições internacionais de grandes mestres. A bibliotecária-chefe de Westfield, Sra. Abernathy, desenvolveu um interesse especial em seu desenvolvimento intelectual, silenciosamente removendo limites de empréstimo de sua conta e ocasionalmente deixando livros sobre teoria dos jogos, cálculo avançado ou psicologia cognitiva em sua mesa habitual, com recomendações em post-its, quando ela mais tarde o recomendou para o programa de jovens acadêmicos de Harvard, uma iniciativa de verão tipicamente restrita a estudantes com pelo menos 16 anos de idade. Ela escreveu em sua avaliação: "Em 27 anos de biblioteconomia acadêmica, nunca encontrei uma mente que absorve e sintetiza informações com tamanha eficiência extraordinária e aplicação criativa." Apesar desses triunfos acadêmicos, ou talvez por causa deles, a integração social de Jayden permanecia complicada. O punhado de outros bolsistas em Westfield, a maioria de famílias de classe média alta experimentando reveses financeiros temporários, mantinha uma distância cuidadosa, temendo que a associação com esse outlier particular pudesse colocar em risco sua posição social precária. Foi, ironicamente, com os poucos estudantes internacionais da escola que oferecevam as conexões mais genuínas. Li Wei, um entusiasta de matemática de Xangai, procurou Jayden para partidas de xadrez que evoluíram para uma amizade sincera, baseada no respeito intelectual mútuo. Ananya Patel, filha de um diplomata indiano, reconheceu no comportamento reservado de Jayden algo familiar: a autoproteção cuidadosa de alguém navegando em um terreno cultural desconhecido. Eles não entendem o que custa ser excepcional em um sistema projetado para a mediocridade deles, ela disse a ele durante um período de almoço, uma perspectiva que formou a base de uma aliança que se provaria inestimável nos meses seguintes. 3 meses após a mão que quebrou a internet, como tinha sido apelidada por revistas de cultura digital, o interesse da mídia na história de Jayden não mostrava sinais de diminuir. A narrativa tinha evoluído de um simples conto de Davi contra Golias para uma conversa nacional sobre gênio escondido, acesso educacional e as barreiras invisíveis que mantêm mentes extraordinárias presas em circunstâncias comuns. Grandes publicações abordavam a história de diferentes ângulos. The Atlantic publicou uma matéria profundamente pesquisada intitulada
A Matemática da Injustiça, o campo de jogo desigual da América. Enquanto a Forbes destacou Jaden em sua edição especial 30 abaixo de 30, a pessoa mais jovem a entrar na lista. Produtores de televisão ligavam diariamente com ofertas que iam desde documentários até conceitos de reality shows que Angela rejeitava firmemente, entendendo instintivamente que certas formas de exposição diminuiriam em vez de amplificar as realizações genuínas de seu filho. Dr. Elizabeth Foster, aproveitando suas conexões em Harvard e sua crescente amizade com os Thompson, organizou para que Jaden desse uma palestra TEDx sobre reconhecimento de padrões e probabilidade intuitiva, uma apresentação que mais tarde se tornaria visualização obrigatória em vários cursos universitários de estatística. De pé no tapete circular vermelho, com o microfone preso ao uniforme de Westfield, Jaden falou não apenas sobre matemática, mas sobre a percepção em si. O verdadeiro poder do reconhecimento de padrões não é apenas ver o que está lá, ele explicou para a audiência fascinada, mas reconhecer o que deveria estar lá e não está. O comentário social sutil incorporado em sua apresentação técnica não passou despercebido pelos educadores e especialistas em políticas, que começaram a citar seu caso em argumentos para protocolos reformados de identificação de estudantes superdotados em comunidades carentes. Enquanto a narrativa mais ampla em torno de Jaden permanecia esmagadoramente positiva, correntes mais sombrias emergiram em certos cantos da internet. Comentaristas anônimos questionavam se sua vitória no pôquer tinha sido encenada como algum tipo de truque publicitário progressista. Um apresentador de podcast marginal sugeriu que Angela estava usando seu filho para jogar a carta da raça, uma afirmação desprezível que ganhou tração suficiente para exigir uma resposta pública. Foi o próprio Jaden que insistiu em abordar essas acusações, aparecendo em um programa matinal mainstream onde calmamente demonstrou uma série de cálculos complexos de probabilidade em tempo real, sem preparação ou ajudas. A matemática não se importa com suas opiniões, ele observou com um leve sorriso, uma citação que foi imediatamente estampada em camisetas por fãs solidários. A transformação de Angela Thompson continuou em paralelo com a de seu filho. A mulher que uma vez se movia invisível pelas casas da elite de Manhattan, agora estava sendo convidada a participar de conselhos e comitês consultivos. A Fundação Theodore Parker, uma organização dedicada à reforma educacional, ofereceu-lhe uma posição como diretora de alcance comunitário, um papel que utilizava seu entendimento íntimo das barreiras enfrentadas por famílias como a dela. Ela aceitou com a condição de que pudesse trabalhar remotamente quando necessário para manter presença na vida diária de Jaden. Sua primeira iniciativa, um programa identificando estudantes superdotados em escolas carentes através de métricas não tradicionais, eventualmente seria adotado por departamentos de educação em 7 estados. Quando entrevistada sobre sua súbita evolução na carreira, Angela consistentemente redirecionava a atenção para as questões sistêmicas em vez de sua jornada pessoal. A questão não é porque eu sou excepcional, ela disse a um entrevistador persistente. A questão é porque pessoas excepcionais ainda são tratadas como exceções quando não vêm do privilégio. O desenvolvimento mais inesperado veio quando Vinny Castellano, o dealer profissional de pôquer que tinha testemunhado a lendária mão de Jaden, entrou em contato através de intermediários para oferecer mentoria. Tendo passado 20 anos no mundo do pôquer de altas apostas, Vinny possuía percepções únicas sobre as dimensões matemáticas e psicológicas do pensamento estratégico. Suas sessões semanais, conduzidas em um canto tranquilo da Biblioteca Pública de Nova York, cobriam tópicos muito além de jogos de cartas, otimização da teoria dos jogos, leitura de sinais físicos em negociações comerciais, a psicologia da avaliação de riscos e a ética do engano estratégico. O garoto tem um dom que nunca vi antes, Vinny confidenciou a um amigo. Ele não apenas vê o jogo atual, ele vê 3 movimentos à frente em múltiplos tabuleiros simultaneamente. O que começou como admiração profissional evoluiu para algo mais pessoal, à medida que Vinny, sem filhos e recentemente divorciado,
encontrou em Jaden um propósito que tinha estado faltando em sua vida, de servir às necessidades de entretenimento dos ricos. 6 meses após o início da frequência de Jaden na Academia Westfield, a novidade inicial de sua presença tinha se desgastado entre certas facções da instituição. Um grupo de pais de alunos tradicionais, liderado pelo banqueiro de investimentos Harrison Wellington III, começou a expressar preocupações sobre manter os padrões tradicionais em reuniões a portas fechadas com o Conselho de Curadores. Seus argumentos cuidadosamente formulados em linguagem sobre adequação cultural e valores comunitários nunca mencionavam explicitamente raça ou classe, mas deixavam pouca dúvida sobre a verdadeira natureza de suas objeções. A pressão se intensificou quando Wellington, cujo sobrenome de família adornava o prédio de ciências da escola, insinuou que sua doação anual de 7 dígitos poderia ser direcionada para outro lugar, a menos que certas anomalias de admissão fossem abordadas. O diretor Wilson, um homem cujos ideais educacionais há muito haviam sido comprometidos pelas realidades práticas de arrecadação de fundos, encontrou-se em uma posição cada vez mais desconfortável. Ele começou a agendar Jaden para revisões de progresso que nenhum de seus colegas experienciava, submetendo o menino a testes adicionais e avaliações psicológicas sob o pretexto de garantir suporte adequado. Durante uma dessas sessões, o psicólogo da escola perguntou incisivamente se Jaden se sentia culturalmente em casa em Westfield, uma questão que revelava as verdadeiras preocupações da instituição. "Estou aqui para aprender, não para me sentir em casa", Jaden respondeu com sua característica franqueza. "E estou aprendendo muito sobre como as instituições funcionam." O relatório do psicólogo, arquivado confidencialmente, notou possíveis problemas de adaptação apesar de todas as evidências em contrário. A situação atingiu um ponto crítico quando Jaden foi indicado por 3 membros do corpo docente para o prestigioso prêmio Westfield Scholar, uma honra que vinha com um prêmio financeiro e recomendação garantida para universidades da Ivy League. O comitê de indicações, presidido pela cunhada de Wellington, abruptamente mudou os critérios do prêmio para incluir liderança em atividades da comunidade escolar e legado familiar de envolvimento comunitário. Tentativas transparentes de desqualificar um estudante que passava seu tempo livre em estudo independente avançado em vez de clubes escolares, e cuja família tinha sido sistematicamente excluída das próprias organizações comunitárias sendo valorizadas. Quando a notícia dessas mudanças de critérios vazou para o jornal estudantil, a editora Ananya Patel publicou um editorial intitulado "Mudando as regras do jogo, como a excelência se torna inconveniente". Angela, que tinha navegado estruturas de poder a partir do ponto de vista único de alguém que se tornava simultaneamente essencial e invisível, reconheceu o padrão imediatamente. Em vez de confrontar a administração escolar diretamente, ela aproveitou suas novas conexões para organizar um perfil de Jaden na The New Yorker, com timing para coincidir com o anúncio do prêmio. A matéria, escrita por um repórter de educação vencedor do Pulitzer, detalhava não apenas as extraordinárias conquistas acadêmicas de Jaden, mas as barreiras institucionais sutis que continuavam a emergir apesar de seu mérito comprovado. Sem fazer acusações explícitas, fazia. O artigo colocava o tratamento de Westfield a Jaden no contexto de padrões mais amplos de exclusão em espaços educacionais de elite. Na manhã após a publicação, o escritório de admissões de Westfield relatou ter recebido mais de 300 e-mails de ex-alunos preocupados, muitos dos quais ameaçavam reter doações pendentes da resposta da escola. Pego entre pressões financeiras concorrentes e crescente escrutínio público, o Conselho de Westfield convocou uma sessão de emergência que durou até depois da meia-noite. Na manhã seguinte, 2 anúncios significativos foram feitos. Primeiro, que os critérios do Prêmio Scholar voltariam ao seu foco acadêmico tradicional. E segundo, que a escola estava lançando uma nova iniciativa de acesso educacional para identificar e recrutar estudantes talentosos de origens subrepresentadas,
Jayden, subsequentemente premiado com a distinção Scholar, aceitou-a com graça característica em uma cerimônia assistida por mídia e especialistas em políticas educacionais. Seu breve discurso de aceitação, focando não em sua conquista pessoal, mas nas mudanças sistêmicas ainda necessárias, demonstrou uma astúcia política e pensamento estratégico que deixou até seus críticos relutantemente impressionados. Hoje não é sobre um prêmio ou um estudante, ele concluiu. É sobre criar caminhos onde a excelência seja reconhecida independentemente de sua embalagem. 8 meses em sua vida transformada, Jayden enfrentou um acerto de contas para o qual nenhuma genialidade matemática ou pensamento estratégico o tinha preparado. O peso emocional de se tornar um símbolo. Em público, ele mantinha a compostura calma que tinha se tornado sua marca registrada, respondendo perguntas pensativamente e realizando feitos acadêmicos que continuavam a surpreender educadores. Mas em momentos privados, cada vez mais raros, à medida que as demandas sobre seu tempo se multiplicavam, sinais de tensão começaram a emergir. Angela o notou sentado imóvel em sua escrivaninha, tarde da noite, olhando para o nada em particular, seus ombros tensos. Durante seus jantares de domingo, agora o único tempo privado garantido em suas vidas cada vez mais públicas, ele às vezes caía em longos silêncios, sua comida intocada. A pressão vinha de múltiplas direções, cada uma com seu peso particular. Pesquisadores educacionais e cientistas cognitivos o abordavam como um fascinante estudo de caso, ansiosos para administrar testes e escanear seu cérebro para entender a base neurológica de suas habilidades. Defensores da justiça social o erguiam como prova viva de seus argumentos sobre potencial desperdiçado em comunidades marginalizadas. Recrutadores de faculdades, ignorando sua pouca idade, começavam a enviar materiais e organizar conversas casuais, que pareciam entrevistas preliminares. Até seus apoiadores inadvertidamente contribuíam para o fardo ao expressar constante espanto com suas realizações. Reações que, embora positivas, continuamente reforçavam seu status como uma exceção em vez de simplesmente uma pessoa. Às vezes eu gostaria de ser comum por apenas um dia, ele confessou a Vinnie durante uma de suas sessões, para caminhar por uma rua sem ser o garoto do pôquer ou o gênio da matemática. O isolamento se intensificou à medida que Jayden se encontrava entre mundos cada vez mais divergentes. Em Westfield, apesar de seu sucesso acadêmico, ele permanecia fundamentalmente separado, respeitado, mas raramente incluído no tecido social que sustentava outros estudantes. Em seu antigo bairro, amigos de infância agora o abordavam com deferência desajeitada, como se suas conquistas acadêmicas o tivessem colocado em uma categoria diferente de ser. A solidão resultante poderia ter sido esmagadora para um típico garoto de 11 anos, mas a natureza autocontida de Jayden sempre o tinha preparado para um certo tipo de solitude. O que o perturbava mais profundamente era ver sua mãe navegar em águas semelhantes. Angela, lançada em ambientes profissionais, onde ela frequentemente era a única mulher negra na sala, enfrentava condescendência sutil mascarada como surpresa por sua competência. Uma dinâmica que Jayden reconhecia muito bem. Um desafio psicológico mais insidioso emergiu na forma de pressão internalizada. Tendo quebrado barreiras iniciais através de brilhantismo demonstrável, Jayden começou a sentir que qualquer falha ou mesmo desempenho médio não apenas decepcionaria seus apoiadores, mas de alguma forma validaria seus detratores. Esta tensão perfeccionista se manifestava fisicamente em ocasionais dores de cabeça migratórias que ele escondia de sua mãe, não querendo adicionar às suas preocupações. Durante uma semana particularmente exigente, com uma competição de matemática de alto perfil, 3 entrevistas com a mídia e trabalhos escolares padrão, ele experimentou seu primeiro ataque de pânico. Um episódio assustador de coração acelerado e respiração constrita que ele gerenciou sozinho em uma cabine de banheiro da escola, usando técnicas de respiração que ele tinha lido, mas nunca esperou precisar. O ponto de virada veio após uma entrevista televisionada nacionalmente,
onde o apresentador, no que era para ser um elogio, referiu-se a ele como prova de que qualquer um pode se elevar acima de suas circunstâncias com talento e determinação suficientes. No camarim depois, Dr. Foster encontrou Jayden sentado perfeitamente parado, sua expressão vazia. Esse é o problema de ser um símbolo, ele disse calmamente quando ela perguntou o que estava errado. As pessoas pensam que sua existência prova algo sobre um sistema que permanece fundamentalmente inalterado. Naquela noite, Angela chegou em casa e encontrou Jayden tendo recuperado o velho conjunto de xadrez de seu avô, a única posse que ele tinha mantido privada da atenção da mídia. E estava jogando contra si mesmo, um hábito de sua vida anterior ao qual ele retornava quando precisava se centrar. Sem palavras, ela sentou-se à sua frente, reconfigurou o tabuleiro e fez o primeiro movimento. Eles jogaram até a meia-noite, falando apenas na linguagem do jogo, um lembrete de que antes de pertencer ao mundo, ele pertencia a si mesmo. 9 meses após o jogo de pôquer que mudou tudo, Richard Blackstone emergiu de seu autoimposto exílio com uma tentativa calculada de reclamar sua narrativa e restaurar sua reputação danificada. Através de entrevistas cuidadosamente posicionadas com jornalistas amigáveis, ele introduziu um novo empreendimento, Blackstone AI Poker, uma plataforma de software que ele alegava poder vencer qualquer jogador humano através de desenvolvimento avançado de algoritmos. O subtexto era claro. A tecnologia provaria que sua perda para Jayden tinha sido uma anomalia estatística e não uma demonstração de habilidade superior. Em uma jogada particularmente transparente, Blackstone anunciou uma partida de exibição televisionada entre seu sistema de IA e qualquer desafiante, com a óbvia implicação de que a recusa de Jayden sugeriria medo de competição legítima. O convite chegou ao apartamento dos Thompson via mensageiro especial. Um pacote elaborado contendo uma carta formal em papel cartão pesado, materiais promocionais para o Blackstone AI Poker e um contrato delineando taxas de aparição e condições. O timing era preciso. 3 dias antes da aparição agendada de Jayden, em uma grande conferência educacional, onde ele deveria fazer um discurso principal sobre caminhos alternativos para identificar talento matemático. A mensagem era implícita, mas clara. Blackstone estava tentando arrastar Jayden de volta a uma narrativa de competição e espetáculo, longe do trabalho substantivo de reforma educacional que tinha se tornado seu foco. O primeiro instinto de Angela foi rejeitar a oferta imediatamente, mas Jayden a surpreendeu ao ler cuidadosamente o contrato, sua expressão pensativa em vez de desdenhosa. Ele cometeu 3 erros críticos. Jayden explicou para seu pequeno círculo íntimo, Angela, Vinnie, Dr. Foster e Ananya, reunidos na sala de estar do apartamento. Primeiro, ele está assumindo que me importo em defender minha reputação no pôquer, o que não me importa. Segundo, ele criou um desafio público que ele acredita que eu vou recusar, dando-lhe uma vitória percebida, mas ele subestimou como essa narrativa pode ser recontextualizada. Terceiro, e mais importante, ele esqueceu que sistemas de IA são apenas tão imparciais quanto seus criadores e seus dados de treinamento. O plano que emergiu desta sessão de estratégia não era o que qualquer um deles tinha inicialmente esperado. Em vez de recusar o desafio ou aceitá-lo nos termos de Blackstone, Jayden propôs uma alternativa. Ele concordaria com a partida, mas com uma modificação crucial. Ele jogaria contra a IA e simultaneamente analisaria sua programação e processos de tomada de decisão em tempo real. A contraproposta, entregue através da equipe jurídica da Dra. Foster, jogou o acampamento de Blackstone em desordem. Recusar sugeriria falta de confiança em seu sistema de IA, mas aceitar significaria dar a Jayden uma plataforma para demonstrar não apenas habilidade em pôquer, mas capacidades de análise técnica, que cimentariam ainda mais sua reputação como um prodígio intelectual. Após 3 dias de negociações, um compromisso foi alcançado.
A exibição prosseguiria com um painel de cientistas da computação presentes para avaliar o desempenho da IA, e Jayden seria autorizado a oferecer comentários limitados sobre os padrões de tomada de decisão do sistema. Blackstone concordou, acreditando que os aspectos técnicos ofuscariam a história humana e mudariam o foco público para sua inovação tecnológica em vez do conflito pessoal. O evento televisionado, transmitido ao vivo em um canal de tecnologia e transmitido globalmente, se desenrolou de uma maneira que nenhum dos conselheiros de Blackstone tinha antecipado. Em vez de abordá-lo como uma revanche, Jayden enquadrou sua participação como uma exploração educacional das limitações do aprendizado de máquina. Entre as mãos, ele calmamente explicava aos espectadores como os padrões de apostas da IA revelavam seus vieses de programação, apontando que ela consistentemente supervalorizava certas combinações de mãos e subvalorizava elementos psicológicos do jogo. Este sistema joga probabilidades, não pessoas, ele observou durante uma mão crucial. É por isso que ele falha em se adaptar à imprevisibilidade humana. Quando a mão final concluiu, com Jayden vitorioso através de uma série de jogadas que deliberadamente exploravam a rigidez algorítmica da IA, ele ofereceu não triunfo, mas análise. A limitação não está na tecnologia, mas na suposição de que a tomada de decisão humana pode ser totalmente replicada sem entender a experiência humana. Blogs de tecnologia e pesquisadores de IA imediatamente se apoderaram deste comentário, mudando a narrativa inteiramente da tentativa de redenção de Blackstone para um fascinante estudo de caso sobre as limitações atuais da inteligência artificial. 10 meses em sua jornada, Angela e Jayden tomaram uma decisão que transformaria seu triunfo pessoal em mudança institucional. Aproveitando as conexões e recursos que haviam acumulado desde aquela fatídica noite de pôquer, Angela estabeleceu a Fundação William Thompson para a Inovação Educacional, nomeada após o avô de Jayden, que primeiro reconheceu e nutriu suas habilidades excepcionais. A missão da fundação era elegantemente direta: criar sistemas de identificação e suporte para crianças superdotadas de comunidades carentes, com ênfase em manifestações não tradicionais de inteligência que os testes padronizados frequentemente perdiam. O anúncio, feito em uma coletiva de imprensa assistida por educadores, formuladores de políticas e mídia, posicionou a fundação não como caridade, mas como infraestrutura necessária para o desenvolvimento de talentos que beneficiaria a sociedade como um todo. A primeira iniciativa da fundação abordou diretamente a invisibilidade que Jayden tinha experimentado. O programa de treinamento de professores que ajudava educadores a reconhecer dons cognitivos e estudantes que poderiam ser quietos, de diferentes origens culturais ou que não tinham a defesa familiar que tipicamente trazia crianças excepcionais à atenção institucional. Gênio nem sempre levanta a mão na aula. Angela explicou a potenciais doadores, uma frase que se tornaria o slogan do programa. O currículo, desenvolvido em consulta com psicólogos educacionais e professores de diversas comunidades, incluía estudos de caso de indivíduos notáveis cuja inteligência tinha sido inicialmente negligenciada ou mal identificada pelos sistemas educacionais tradicionais. Dentro de semanas após o lançamento, o programa tinha uma lista de espera de escolas em 5 estados solicitando workshops. Paralelamente ao programa de treinamento de professores, a Fundação lançou uma iniciativa de avaliação alternativa que ia além dos testes tradicionais de QI e padronizados para identificar aptidão excepcional. Baseando-se na própria experiência de Jayden, o protocolo de avaliação incorporava reconhecimento de padrões, resolução criativa de problemas e raciocínio adaptativo em contextos relevantes para as experiências vividas pelos estudantes. Dr. Foster, que tinha se tornado a diretora de pesquisa da Fundação, liderou um estudo piloto em escolas públicas do Harlem que identificou 27 estudantes com habilidades cognitivas excepcionais que haviam sido previamente classificados como medianos ou até mesmo com baixo desempenho. As descobertas, publicadas em um importante jornal de psicologia educacional, provocaram intensa discussão
sobre preconceitos nos métodos tradicionais de identificação de superdotados e incentivaram vários grandes distritos escolares a revisar seus protocolos de avaliação. O projeto mais ambicioso da fundação surgiu da própria sugestão de Jayden: a criação de uma academia de sábado, abrigada em um centro comunitário, perto de seu antigo apartamento. Diferentemente dos programas tradicionais para superdotados, que removiam estudantes excepcionais de suas comunidades, a academia trazia oportunidades de aprendizado avançado diretamente para bairros onde o acesso tinha sido limitado. O currículo abrangia matérias acadêmicas tradicionais, mas também incluía xadrez, teoria dos jogos estratégicos, alfabetização financeira e codificação, áreas onde o reconhecimento de padrões e o pensamento analítico poderiam ser desenvolvidos através do engajamento em vez da instrução abstrata. O mais significativo é que a academia emparelhava estudantes com mentores de origens semelhantes que haviam tido sucesso em campos que requeriam as habilidades sendo ensinadas, criando caminhos visíveis do potencial à realização. À medida que as iniciativas da Fundação ganhavam impulso, algo inesperado começou a acontecer. A narrativa em torno de Jayden mudou de uma exceção singular para a ponta visível de um fenômeno muito maior. Cada estudante superdotado recém-identificado de uma comunidade carente reforçava a mensagem central da Fundação: que o potencial excepcional estava distribuído igualmente entre as populações, enquanto a oportunidade permanecia concentrada. Esta narrativa em evolução ganhou poder adicional quando várias corporações, buscando melhorar sua imagem pública após suas próprias falhas de diversidade terem virado manchetes, forneceram financiamento substancial para expandir os programas da Fundação nacionalmente. O que tinha começado como a resposta de uma família à injustiça está evoluindo para um movimento com potencial para impacto sistêmico. Um desenvolvimento que deu a Angela e Jayden um senso de propósito que transcendia sua jornada pessoal da invisibilidade à influência. 11 meses após o jogo de pôquer que os catapultou para os olhos do público, a família Thompson enfrentou uma última tentativa de Richard Blackstone de reassumir o controle sobre a narrativa que havia destruído sua reputação e remodelado suas vidas. Tendo falhado em se redimir através da inovação tecnológica, Blackstone buscou uma abordagem mais direta. Um processo por difamação alegando angústia emocional e danos financeiros resultantes da deturpação maliciosa dos eventos da noite de pôquer. A queixa legal, estendendo-se por 76 páginas de raciocínio tortuoso e memória seletiva, essencialmente acusava Angela e Jayden de orquestrar uma campanha nas mídias sociais destinada a destruir o caráter e os interesses comerciais de Blackstone. O absurdo da alegação, que uma trabalhadora doméstica e seu filho de 11 anos de alguma forma manipularam as elites de Manhattan para se voltarem contra um dos seus, era igualado apenas pelos recursos que Blackstone estava preparado para comprometer na batalha legal. O processo poderia ter sido descartado como o desespero de um titã caído, mas carregava um potencial real de danos. Procedimentos legais drenariam os recursos da Fundação, desviariam a atenção de seus programas e potencialmente submeteriam Jayden a depoimentos invasivos, projetados para provocar reações que poderiam ser tiradas de contexto. Mais insidiosamente, mesmo um processo mal sucedido poderia criar impressões persistentes que minariam a credibilidade da família Thompson em certos círculos. Angela, baseando-se em seus anos observando dinâmicas de poder das margens da sociedade, reconheceu a estratégia imediatamente. Quando o confronto direto falha, os poderosos frequentemente recuam para campos de batalha processuais, onde dinheiro e conexões podem substituir mérito ou verdade. A equipe jurídica dos Thompson, fornecida pro bono por uma firma prestigiosa que buscava se associar à sua causa, aconselhou negociações de acordo para evitar procedimentos prolongados. Foi Jayden quem propôs uma alternativa inesperada. Em vez de lutar contra o caso no tribunal ou negociar a portas fechadas, ele sugeriu abordá-lo em um fórum público onde os méritos pudessem ser avaliados transparentemente por partes neutras. Especificamente, ele propôs que a Sociedade de Debates Nacionalmente Reconhecida da Academia Westfield
sediasse um julgamento simulado examinando as alegações de Blackstone, com advogados reais orientando estudantes defensores em ambos os lados e um painel de estudiosos de direito servindo como juízes. A proposta, apresentada através de intermediários, incluía uma estipulação de que tanto Blackstone quanto Jayden teriam tempo igual para apresentar suas perspectivas diretamente ao fórum, com os procedimentos transmitidos ao vivo para visualização pública. O desafio implícito era claro. Se Blackstone realmente acreditava na legitimidade de suas alegações, ele deveria estar disposto a defendê-las em um ambiente onde recursos financeiros não poderiam determinar o resultado. Pego em uma armadilha de sua própria criação, Blackstone enfrentou uma escolha impossível. Recusar o fórum sugeriria falta de confiança em sua posição, enquanto aceitar significaria confrontar Jayden diretamente em um local onde os dons intelectuais do menino estariam em plena exposição. Após uma semana de silêncio, a equipe jurídica de Blackstone anunciou sua participação, tentando enquadrar a decisão como uma disposição magnânima para resolver assuntos fora dos canais legais formais. Por trás deste posicionamento público, fontes próximas a Blackstone relataram que ele via o fórum como uma oportunidade para intimidar e superar uma criança, independentemente das capacidades incomuns dessa criança. Foi uma interpretação fundamentalmente equivocada, tanto do caráter de Jayden quanto do sentimento público em torno de seu conflito. Um erro que se provaria fatal para o que restava da reputação de Blackstone. O julgamento simulado, realizado no grande auditório de Westfield diante de uma audiência de estudantes, educadores, observadores legais e mídia, tornou-se imediatamente um marco cultural. Blackstone chegou com um séquito de assessores, vestido com um terno expertamente alfaiatado que, no entanto, parecia pendurar desajeitadamente em seu corpo diminuído. Jayden, em contraste, apareceu em seu uniforme padrão de Westfield, acompanhado apenas por sua mãe e Vinnie Castellano, cuja presença como testemunha do jogo original de pôquer carregava significado particular. Os procedimentos começaram com declarações de abertura dos estudantes defensores, seguidas por depoimentos de ambos os principais envolvidos. O relato de Blackstone, entregue com indignação ensaiada, o apresentava como vítima de circunstâncias e manipulação, uma narrativa que começou a se desmanchar sob questionamento do estudante defensor representando a posição dos Thompson. Quando perguntado por que ele tinha especificamente escolhido Jayden para o desafio de pôquer em vez de qualquer outro convidado, sua explicação sobre proporcionar oportunidade educacional provocou escárnios audíveis na audiência. Um ano completo após a mão de pôquer que havia mudado tudo, a família Thompson se reuniu com seus aliados mais próximos para comemorar o aniversário em um cenário que simbolizava perfeitamente sua jornada. A cobertura de Blackstone. O mesmo espaço onde Jayden havia sido humilhado e depois triunfante tinha sido adquirida pela Fundação William Thompson após o colapso financeiro de Richard Blackstone e subsequente liquidação de ativos. O espaço tinha sido transformado de um monumento ao excesso individual em sede da fundação e centro educacional, com a infame mesa de pôquer agora servindo como peça central de uma exposição sobre teoria da probabilidade e tomada de decisões. A ironia não passou despercebida por ninguém. A sala, outrora usada para demonstrar a suposta ordem natural do privilégio, tinha se tornado uma plataforma de lançamento para desmantelar esse mesmo sistema. A reunião foi deliberadamente pequena e privada, um contraste marcante com o perfil público que tanto Angela quanto Jayden tinham mantido ao longo do ano. Doutora Elizabeth Foster estava lá, seu foco acadêmico tendo mudado substancialmente para a pesquisa de acesso educacional. Vinnie Castellano compareceu com seu novo protegido, um prodígio de xadrez de 13 anos do sul do Bronx, que a fundação havia identificado através de seu programa de avaliação alternativa. Ananya Patel, agora editora-chefe do jornal estudantil de Westfield e fundadora de sua primeira iniciativa de diversidade socioeconômica,
trouxe uma coleção encadernada dos artigos que sua equipe havia publicado desafiando o viés institucional. Mais surpreendentemente, Patricia Whitmore, a socialite cujo riso zombeteiro havia pontuado o desafio original de Blackstone, havia solicitado permissão para comparecer. Sua jornada de 1 ano da cumplicidade passiva à defesa ativa representava, talvez mais do que qualquer outro indicador individual, os efeitos em cascata da recusa da família Thompson em aceitar limitações pré-determinadas. Angela, vestida não em um uniforme de empregada, mas nas roupas profissionais que agora representavam sua realidade diária como diretora executiva da fundação, ofereceu um brinde que reconhecia tanto o quanto eles tinham avançado, quanto o quanto ainda precisava ser feito. Há 1 ano, eu acreditava que meu trabalho era ajudar Jayden a navegar em um mundo que nunca o veria completamente, ela disse, sua voz firme e clara. Hoje eu entendo que nosso trabalho é transformar esse mundo, para que o potencial de nenhuma criança passe despercebido por causa de onde elas vêm ou como se parecem. Os números de impacto da fundação sustentavam sua visão. 27 escolas tinham implementado seus protocolos alternativos de identificação. Mais de 300 professores tinham completado o programa de treinamento. E a academia de sábado estava se expandindo para 3 locais adicionais. Mais significativamente, 2 grandes centros de pesquisa universitária tinham lançado estudos longitudinais baseados nas descobertas iniciais da fundação, com potencial para influenciar a política educacional em nível nacional. Para Jayden, agora com 12 anos e em muitos aspectos ainda o mesmo garoto quieto e observador que sempre foi, o aniversário proporcionou um momento de reflexão pessoal em meio ao turbilhão público do ano. O programa de jovens acadêmicos de Harvard não apenas o tinha aceitado, dispensando seus requisitos de idade em reconhecimento às suas habilidades excepcionais, mas tinha criado uma trilha especializada, baseada em sua combinação única de interesses em matemática, psicologia e teoria dos jogos. 3 prestigiosas editoras o tinham abordado para projetos de livros, variando de suas memórias pessoais a trabalhos técnicos sobre probabilidade e teoria da decisão. Essas oportunidades representavam não apenas avanço pessoal, mas plataformas a partir das quais continuar desafiando limitações sistêmicas. No entanto, em meio a esses desenvolvimentos profissionais, foram as transformações pessoais que Jayden mais valorizava. Observar sua mãe assumir plenamente suas capacidades intelectuais e de liderança, construir amizades genuínas com colegas que o viam como uma pessoa e não como um fenômeno, e descobrir que as lições de seu avô sobre cartas eram, na verdade, lições sobre navegar em um mundo que não jogava com regras justas. Conforme a noite caía e o horizonte de Manhattan se iluminava além das janelas da cobertura, Jayden se viu parado no exato lugar onde, 1 ano antes, ele tinha aceitado o desafio de Blackstone. O espaço físico era o mesmo, o piso de mármore importado, as vistas panorâmicas, o ar rarefeito de privilégio, mas tudo mais tinha mudado fundamentalmente. O menino que uma vez se movia invisível por salas como esta, descartado e subestimado, agora estava no centro de uma realidade transformada que ele tinha ajudado a criar. No entanto, sua maior vitória não era a fama ou as oportunidades, ou mesmo as mudanças sistêmicas começando a criar raízes. Era o simples fato de que ele tinha permanecido essencialmente ele mesmo durante todo o processo. Observador, ponderado, leal ao que importava. Enquanto o mundo ao seu redor tinha sido forçado a expandir seu entendimento do que era possível, o futuro se estendia diante dele com possibilidades que nem mesmo sua mente extraordinária podia calcular completamente. Caminhos ramificados de potencial que se estendiam muito além dos resultados binários de vitória ou derrota que tinham definido aquela fatídica mão de pôquer. O que permanecia constante era a abordagem que seu avô lhe tinha ensinado: ler a mesa, entender os jogadores, calcular as probabilidades, mas lembrar que o jogo mais importante não é o que está sendo jogado em uma única mão. É o jogo mais longo de mudar quem estabelece as regras.
Enquanto a reunião continuava ao seu redor, Jaden permitiu-se um pequeno sorriso privado. Ele tinha entrado nesta sala 1 ano atrás como uma criança sendo ensinada sobre como o mundo funciona. Ele estava nela agora como alguém que tinha começado a remodelar esse mundo, não através de qualquer gesto dramático singular, mas através da aplicação constante de inteligência, integridade e a certeza tranquila de que o verdadeiro gênio não está em vencer o jogo, mas em mudá-lo inteiramente.